O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Que Deus nos deu uma alma racional, espiritual, e Deus nos deu, nós podemos dizer isso de uma maneira diferente, Deus nos deu a graça de nós nos realizarmos, de nós sermos felizes à maneira do seu Filho Jesus. Santo Irineu de Lyon, ele vai dizer assim, que o Pai, quando nos criou, ele pensava no seu Filho que haveria de se encarnar. Isto é, Jesus se encarnou na plenitude dos tempos. Mas o Pai, no início dos tempos, quando criou Adão e Eva, ele pensava no seu Filho, que na plenitude dos tempos iria se encarnar. Então ele nos criou os nossos primeiros pais, à semelhança do seu Filho. De modo que aquilo que alegraria o Filho encarnado, nos alegra a nós. Aquilo que realiza, que faz com que o Filho encarnado, que é aquela natureza humana, chamada à participação da natureza divina, de modo que aquilo que realiza aquela natureza humana, realiza a nossa natureza, porque nós recebemos essa mesma natureza. Por isso que São Paulo vai dizer assim: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que nós tenhamos no nosso coração amor, pureza, verdade, porque isso foi abundante no coração de Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus nos chama a uma vida semelhante à sua, porque ele viveu de acordo com a vontade do Pai, e isso ele nos chama para que nós sejamos felizes. Existe em nós, no homem e mulher pecadores, no homem e mulher marcados pelo pecado original, existe uma tendência de nós acharmos que Deus nos chama à obediência aos seus mandamentos, porque Ele é um Deus voluntarioso, isto é, porque Ele é um Deus caprichoso, porque Ele quer que a vontade dEle seja feita simplesmente. E não é isso, meus santos. Deus nos chama a uma vivência dos mandamentos, porque essa é a condição da possibilidade de sermos felizes. Por quê? Porque não existe um outro caminho para que sejamos felizes. Porque o caminho da felicidade do Filho
foi fazer a vontade do Pai. Ora, se nós fomos feitos à imagem e semelhança do Filho, nós não podemos ser felizes na desobediência à vontade do Pai. Entende? Então nós seremos felizes da maneira como Jesus foi feliz. E nós devemos entrar no mundo da mesma maneira que o Filho entrou no mundo. E como foi que o Filho entrou no mundo? Como é que diz lá a carta aos Hebreus? Eis que vim fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O autor da carta aos Hebreus diz que quando Jesus entrou no mundo, ele entrou no mundo para fazer com prazer a vontade do Pai. E Jesus diz isso, quando diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ora, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus, o nosso alimento é também fazer a vontade do Pai. Ou, podemos dizer de uma maneira diferente, mas que dá no mesmo, fazer a vontade do Filho. Jesus faz a vontade do Pai, e nisto ele encontra a felicidade, e nós fazemos a vontade do Filho, que é a vontade do Pai. E nisto encontramos a nossa felicidade. Então, quanto o diabo diz: se você fizer a vontade de Deus, se você for 100% obediente à vontade de Deus, você vai viver aquém daquilo que você poderia. Você vai ser menos feliz do que você poderia ser. Ou talvez você vai ser infeliz, porque Deus é rigoroso, Deus é exigente, Deus é radical. Quando na verdade, meus santos, se nós fizermos a vontade de Deus, nós seremos felizes. Se nós formos radicalmente obedientes à vontade de Deus, nós seremos radicalmente felizes. O diabo é o mentiroso, ele é o homicida desde o princípio. Ele quer a nossa infelicidade, ele quer a nossa morte, ele quer que nós pequemos, ele quer que nós nos envenenemos. E tudo aquilo que não passa pela vontade de Deus é veneno para nós. Mas tudo aquilo que está na vontade de Deus é remédio, e remédio de felicidade para nós. Então nós precisamos pedir a Deus. E quando nós pedimos a Deus que nos faça crescer a fé, nós estamos pedindo isso de alguma maneira. Então nós precisamos pedir a Deus que nos faça crescer a fé. Ou de outra maneira: Senhor, que eu veja. Não foi isso que o cego pediu? Senhor, que eu veja que a tua vontade é a melhor para mim. Senhor, que eu veja que a tua palavra é boa, que a tua palavra, que a tua vontade é santa, que a tua vontade é a melhor para mim. Que por mais que a tua vontade se possa apresentar difícil, e às vezes sim, ela se manifestará difícil, mas é sempre a melhor. Então, Senhor, que eu veja que a tua vontade é desejável, que os teus mandamentos são desejáveis, são amáveis, são dignos de amor e são dignos de serem praticados. Porque, repito, o diabo vai dizer: a palavra de Deus é dura, os mandamentos de Deus são exigentes. Bem que ele poderia querer diferente, bem que os mandamentos de Deus poderiam ser diferentes. Ora, meus santos, formicida, né? Aquele veneno para matar formiga, e que algumas pessoas, com o intento de tirar a vida, já o tomaram. Formicida nunca será vitamina para o nosso organismo, será sempre veneno. E não há como dizer: bem que formicida poderia nos fazer bem, né? Porque a constituição física
corpórea, biológica nossa, não foi feita para tomar formicida. A constituição espiritual que nos foi dada, isto é, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus, ela não foi feita para o pecado. Se Deus, imagine, que loucura isso dizer, mas peço a compreensão de vocês. Se Deus tivesse nos feito a imagem e semelhança do anjo desobediente, isto é, se Deus tivesse nos feito a imagem e semelhança do diabo, o pecado seria alimento para nós, porque aquilo que agrada ao diabo é o pecado, é a destruição, é a desobediência, é a revolta a Deus. Mas Deus, quando nos criou à imagem e semelhança do que existia de mais belo, o seu Filho encarnado. Ele é o mais belo dos filhos dos homens. Não é assim que a Sagrada Escritura diz? Então é um ato de amor, quando Deus nos faz para a santidade, quando Deus nos faz para a virtude, quando Deus nos dá um coração que se realiza em obedecer à sua vontade, porque assim é o coração do seu Filho encarnado. Pois bem, então quando nós dizemos isso, quando nós então afirmamos o quê? Vamos voltar aqui, João capítulo 15, versículo 10 e 11, se guardardes os meus mandamentos, diz Jesus, se vocês forem obedientes aos meus mandamentos, vocês vão permanecer em mim. Lembra do evangelho de ontem? Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer. Então, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer em mim, da mesma maneira que eu guardei os mandamentos do Pai, e eu permaneço nele. E eu vos digo isso, diz Jesus, não porque eu seja mau, e eu vos digo isso, não porque eu seja rigoroso, eu vos digo isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, seja plena. E repito, e dou o segundo passo, não é à toa, eu estou repetindo isso, porque eu sei que isso já esteve presente, espero que não esteja, mas espero que eu esteja enganado, mas está, ou pelo menos já esteve presente no coração de muitos cristãos católicos. Bem que a vontade de Deus poderia ser diferente. Dizer isso é dizer, bem que a vontade de Deus poderia ser pior, né? Bem que a vontade de Deus poderia ser ruim. Bem que Deus poderia dar um mandamento ruim para nós. Que quando Deus nos dá os seus mandamentos, é porque eles são bons. Se você encontra alguém vivendo no pecado, ela está com raiva, porque Deus a chama a uma vida diferente. Quando você encontra alguém que matou, e ela não se arrepende do seu pecado, ela gostaria que não fosse pecado matar. Quando você vê alguém adulterando, traindo a sua esposa ou traindo o seu marido, e ele tem 1000 justificativas para o seu ato, ele gostaria que adulterar não fosse pecado. Quando você encontra alguém que está tendo vida sexual com a sua namorada, ou alguém que tem uma vida sexual homossexual, ele quer que aquilo não seja pecado, e se revolta porque aquilo é pecado. Quer dizer, está querendo que Deus nos desse um mandamento mau: cometa adultério, tenha atos de fornicação. Mas Deus, meus santos, nunca nos indicará mandamentos maus, um caminho mau, porque Deus quer que nós tenhamos no nosso coração a felicidade, a pureza, a santidade do coração do seu Filho. Por isso, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Pois bem, dizendo isso então, é importante, deveria ser desnecessário, mas não é. É importante que nós digamos quais são, pelo menos de uma maneira resumida, os mandamentos de Deus.
Se Jesus encontra a felicidade na vontade de Deus, é importante que nós saibamos em que consiste a vontade de Deus, em que consiste a vontade do Pai, em que consiste a vontade do Filho. Digo, deveria ser necessário, desnecessário, porque todos nós deveríamos saber de cor, mas como infelizmente não é bem assim, é importante que seja dito. Ora, Jesus, ele resumiu os mandamentos de Deus, quando ele disse que eles podem ser resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo, ou como ele vai dizer mais adiante, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Mas para que eu resuma, por exemplo, um texto, eu tenho que ter conhecimento do texto. Ninguém pode resumir. Eu pego um texto de 10 páginas e digo, resuma em uma página. Você não pode resumir em uma página se você não lê as 10 páginas. Então não vale se você diz que os mandamentos resumidos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, quer dizer, não é muito adequado se você não conhece os 10 mandamentos. Então vamos lá, vamos num olhar rápido lançar a nossa inteligência sobre os 10 mandamentos e ver de uma maneira resumidíssima. Você pode depois pegar o catecismo e se debruçar mais profundamente, mas ver de uma maneira resumidíssima em que eles consistem. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, procurar se esforçar, ajudado sempre pela graça de Deus, de colocar Deus no centro da nossa vida, de se perguntar sempre, Jesus se alegra com essa minha atitude? Deus está feliz com este meu modo de viver? Eu estou glorificando a Deus com isso que eu faço? O que Deus faria no meu lugar? Então, procurar ter sempre Deus como referencial dos meus atos, ter sempre Deus diante dos meus olhos, a quem eu quero amar e alegrar, antes de qualquer atitude minha. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero agradar a Deus, eu quero alegrar a Deus, eu quero glorificar a Deus com tudo aquilo que eu faço ou não faço, com tudo aquilo que eu digo ou que eu calo. Segundo mandamento da lei de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Então, ter respeito com Deus, né? Ter esse temor reverencial, ter essa piedade. Aquilo que eu tenho para com meu pai e minha mãe, eu tenho de uma maneira infinitamente superior a Deus, a quem eu amo e a quem eu respeito. Então, eu não vou tratar Deus de uma maneira cotidiana e vulgar, porque Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo com a força do seu braço, aquele que enviou o seu Filho para me salvar, e aquele que me santifica como um templo no meu coração, na minha alma. Terceiro mandamento da lei de Deus, guardar os domingos e as festas de guarda. Deus diz que nisto consiste a sua vontade. Às vezes as pessoas dizem assim, padre, mas faltar a missa no domingo é pecado mortal, vai para o inferno quem não guarda o domingo e as festas de guarda. Nossa, eu acho isso muito exagerado. E com muito jeito eu digo, vai reclamar com Deus, foi Ele que isso disse. Isto é, agora eu quero dizer a Deus o que é que o ofende. Imagine a presunção. Eu quero dizer a Deus o que é que de verdade o ofende e o que é que de verdade o contraria. Nossa, meu santo, é a presunção das presunções. Se isso já é presunção com relação a uma criatura, quem vai dizer o grau de ofensa é a pessoa ofendida, não quem ofende. Você está reclamando demais, o que eu fiz foi uma besteirinha, eu só traí você uma vez. É a pessoa traída que
que vai dizer o grau de ofensa, quanto aquilo a machucou. Agora, quando eu quero dizer isso a Deus, meus santos, pecado não é aquilo que eu acho que é pecado, que eu sinto como pecado, mas aquilo que Deus diz que é pecado. Então Deus nos diz, que dizia no Antigo Testamento com relação ao sábado, e no Novo Testamento com relação ao domingo, que é uma falta grave. Os apóstolos assim disseram com a sua prática de vida, e a igreja durante mais de 2000 anos isso nos ensina, que é uma falta grave, que é um pecado mortal. Logo, óbvio, se este pecado voluntariamente eu o cometo, eu não posso no outro domingo comungar, eu tenho que me confessar. Pois bem, terceiro mandamento da lei de Deus, guardar domingos e festas de guarda. Quarto mandamento, imagine aqui, os mandamentos eles são apresentados de acordo com a sua gravidade. Os mandamentos foram dados a Moisés em 2 tábuas. A primeira tábua, os mandamentos referentes a Deus, amar a Deus, não tomar seu santo nome em vão, e no caso, guardar o sábado. Na segunda tábua, nos mandamentos referentes aos homens, o primeiro mandamento que mais ofende a Deus é não honrar o pai e a mãe. Imagine, o quinto mandamento é não matar. Para Deus é mais grave não honrar pai e mãe do que matar. Imagine. Então agrada a Deus quando você é um bom filho, uma boa filha. Você glorifica a Deus quando você honra seu pai e sua mãe, independentemente do merecimento deles. Quando eles merecem, glória a Deus. Se eles não merecem, por amor a Deus, para alegrar a Deus. Lembra que tudo você faz para alegrar a Deus, para glorificar a Deus. Pois bem, por amor a Deus, para glorificar a Deus, eu honro meu pai e minha mãe. Eu honro rezando por eles, eu os honro ajudando quando eles da minha ajuda necessitam, eu os honro quando os respeito, não levantando a voz contra eles e procurando obedecer, desde que aquilo que eles me peçam não seja contra a lei de Deus. Então ser obediente. Então vamos lá, jovens. Papai e mamãe mandou lavar os pratos, com obediência você vai lavar os pratos. Papai e mamãe mandou você desligar o computador e fazer uma outra coisa, você imediatamente, como se o próprio Deus isto o dissesse, você desliga o computador e vai fazer o que eles disseram. Papai e mamãe disse não, é Deus quem está dizendo não. Repito, só se ele disser algo contra a lei de Deus. Se não, eu honro meu pai e minha mãe como o próprio Deus. E isso, imagine, é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei de Deus. Quinto mandamento, não matar. Ora, é um pecado grave, gravíssimo, desejar direta e voluntariamente o homicídio. Eu querer matar uma pessoa, né, livremente, voluntariamente, diretamente. Eu quero a morte dela. É diferente, por exemplo, um ato de duplo efeito, que é uma legítima defesa. Eu não quero matar aquela pessoa, eu quero me defender. Mas o efeito segundo, não desejado, foi a morte daquela pessoa. Então, às vezes, a legítima defesa não só é lícita, como obrigatória. Um ladrão armado, um estuprador, entra na sua casa e você sabe que ele vai, além de matar vocês, ele vai violentar os seus filhos. Você tem a obrigação de ir para cima dele, para defender os seus. Você não pode dizer, não, eu não quero, eu sou contra a violência. Você tem o dever de defender a sua cria.
Você tem o dever de defender os seus filhos, seja você homem ou mulher. E você vai, e você não quer primeiramente a morte dele. Você quer defender os seus filhos, e você vai defender com unhas e dentes. E se ele vem armado, e armado você estiver, armado você se defenderá. Isso não só é lícito, como é obrigatório. Seria pecado se o pai ou a mãe cruzassem os braços e entregassem os seus filhos à violência e à morte. E aqui, é claro, meus santos, contra este mandamento de não matar, estão o aborto, o suicídio, a eutanásia. Nós, católicos, ensinamos com toda a certeza que a vida começa desde a concepção. E nós defendemos a vida daquele inocente e indefeso com todas as nossas forças. Nunca, em nenhuma circunstância, será lícito atentar diretamente contra a vida daquela criança. Nunca, nunca será lícito matar uma criança para tornar a minha vida menos difícil. Mesmo no caso do estupro, que é algo horrível, que é algo tremendo, horrível, mas não justifica o horror daquele pecado do estupro, no horror ainda maior da violência contra um inocente indefeso, que é uma criança na barriga da sua mãe. Então, o aborto, a eutanásia, a pessoa que tira a sua vida porque a pensa não mais digna de ser vivida. Então, o aborto, a eutanásia ou o suicídio atentam contra este quinto mandamento. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Então, embora o mundo ria, zombe de nós, zombe dos cristãos, porque acham isso uma bobeira, mas é ensinamento contido na palavra de Deus, presente na sagrada tradição da igreja e já presente no judaísmo. Não é apenas um mandamento cristão, mas é uma realidade presente na religião judaica e cristã. Então, o sexo fora do casamento, quer dizer, todo ato de fornicação, adultério, masturbação, pornografia, tudo isso atenta contra este mandamento, contra esse sexto mandamento da lei de Deus. Que Deus que fez do nosso corpo um templo e nos chama à pureza e à santidade. No número 2359 do Catecismo, vocês podem ver que número 2359, o Catecismo vai dizer, ensinamento oficial da igreja, que as pessoas homossexuais que percebem que têm a sua afetividade e sexualidade voltada para pessoas do mesmo sexo, elas são chamadas à castidade. Padre, quer dizer então que elas nunca serão felizes? Não, meus santos, pelo contrário. Lembra, a felicidade está nos mandamentos de Deus. O diabo é que põe no seu coração que a felicidade vai ser se entregar aos seus impulsos e às suas afetividades, ao seu afeto ou aos seus desejos sexuais. Deus, como é que diz aqui o evangelho de hoje? Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Mas o diabo põe no coração até de muitos católicos: nossa, que tristeza. Eu não estou dizendo que não vai ser que vai ser fácil, vai ser difícil, como é difícil viver a castidade para as pessoas que sentem atração por pessoas do sexo oposto. Viver a castidade entre as pessoas, como se diz, heterossexuais, é também difícil. Viver a pureza para as pessoas heterossexuais é também difícil. E para as pessoas homossexuais, aquelas que não se sentem
capazes de uma vida matrimonial, né, com pessoas do sexo oposto. Diz o catecismo, no número 2359, elas são chamadas à castidade. Então, repito, e isso Deus nos ensina, porque os atos homossexuais são apresentados na Sagrada Escritura sempre como pecado. Isso Deus nos diz, não porque Deus quer frustrar as pessoas homossexuais, mas porque Deus quer que elas sejam felizes, e sejam felizes não apenas na eternidade, mas já aqui neste mundo, já a partir de agora. Porque também uma outra mentira que o diabo coloca no coração de muitos fiéis é: Deus quer só, como se fosse só, Deus quer só a felicidade do céu. Não, Deus quer a nossa felicidade. Se para alcançar a felicidade do céu eu preciso às vezes até comprometer a felicidade na terra, vale a pena. Mas não é que Deus quer a nossa infelicidade aqui na terra. Porque o pecado, não é que o pecado ele só me tira a felicidade do céu. Não, o diabo é um mentiroso. O pecado tirará a sua felicidade do céu e tirará a sua felicidade aqui na terra. No máximo, vai conceder a você algum prazer transitório, momentâneo. Mas depois, o salário do pecado é a morte. A frustração e o vazio se instalarão no seu coração. Mas a palavra de Deus, os mandamentos de Deus são vida. 6º mandamento. 7º mandamento: não furtar. Então, meus santos, as promessas, os contratos, as compras precisam ser respeitados. Você peca contra o 7º mandamento se você compra adoidado, adoidada, e deve até promessa santo. O seu cartão de crédito está parcelado em 1000 vezes e você já está sem poder utilizar o seu cartão de crédito porque você irresponsavelmente compra. E você vive mudando de caminho até quando vem para a igreja, para não passar pela calçada das casas das pessoas a quem você deve, que já pediu tanto dinheiro emprestado, sabendo que você não vai pagar, que você corre até daqueles, né, dos seus credores, porque você é um comprador compulsivo. Você está roubando o dinheiro dessas pessoas. Mas eles têm de sobra, essas empresas têm de sobra. A questão não é essa. A questão é que você está roubando. Porque se você sabe que você não pode comprar aquele tênis, para que você vai comprar? Mas o meu cartão tem limite, mas as suas finanças não. Você não tem condições. Então, quando você é um compulsivo, porque você às vezes acha que roubar é só pegar o dinheiro de uma pessoa, esconder e levar. É só arrombar a porta da casa de alguém, entrar e roubar algo. Não, é quando você faz coisas que estão além das suas condições financeiras e você não arca, você não paga as suas dívidas. Não é um mero atraso devido a um imprevisto, mas é quando você sabe que você não dá conta e você ainda continua comprando e parcelando. Você peca contra este mandamento. 8º mandamento da lei de Deus: não levantar falso testemunho. Eu não vou conseguir falar, trouxe até aqui o catecismo, esse eu ia me ater um pouquinho mais, mas não vai dar. Então, saber, meus santos, que este mandamento, eu peco contra este mandamento, não levantar falso testemunho, quando eu adiro, quando eu me agarro à mentira. Então, contra este mandamento está sempre a mentira. Ao encontro deste mandamento está sempre a verdade. Então eu preciso ser um homem, uma mulher verdadeiro, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. Mas eu também peco contra este mandamento de não levantar falso testemunho com a fofoca, com o juízo temerário, com a maledicência, quando eu falo
os pecados dos outros por pura maldade. Quando eu levo à frente, por meio da fofoca, os erros cometidos pelos outros, eu peco. Eu peco por maledicência. Eu peco por juízo temerário, quando eu acho que aquela pessoa fez algo de errado, mas eu não tenho certeza, e eu nutro aquilo no meu coração. Eu não falei para ninguém, mas eu guardei aquilo no meu coração, e eu fiz um juízo temerário. Eu peco. Padre, pelo amor de Deus, e como é que então que eu vou me livrar do juízo temerário? Fazer sempre juízos bons. Se você não tem certeza, pense o bem. E se você tem certeza, guarde no seu coração e reze por aquela pessoa. Olha, fulano, para você rezar, tá? Vou te contar isso para você rezar por essa pessoa. E aí você, com a sua língua do tamanho, não sei nem do tamanho de quê, de um trem, você vai falar da vida alheia, mas só para o meu irmão rezar sobre aquela pessoa. Mentira, você quer falar da vida alheia. Você peca contra este mandamento. 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo. Lembra, o 6º é não praticar o ato, não pecar contra a castidade. O 9º é você nutrir o pensamento. Ah, padre, é muito radical, vai reclamar com Jesus. Foi ele quem disse: se você olha para uma mulher e a deseja no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então nós somos chamados não apenas a uma pureza farisaica, a uma pureza, perdi a palavra que eu estou tentando dizer, a uma pureza de fachada. Isto é, você não comete atos errados, você não comete atos impudicos, atos de luxúria, mas você sequer os admite no seu pensamento, porque senão, que história é essa? Você por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Isto é, você por fora é um sepulcro bonitinho, mas por dentro podridão. Você não peca contra a castidade, mas você pensa, você alimenta, você nutre fantasia. Então Jesus quer não apenas que eu não cometa coisas erradas, mas me chama à pureza verdadeira. Então, não desejar a mulher do próximo. E aqui compreendamos: não desejar a mulher do próximo, não desejar o homem do próximo, não nutrir pensamentos desordenados. Eles vieram a você, você imediatamente você os corta, você os renuncia, porque eu não quero nutrir podridão no meu coração. Deus me chama à pureza. E 10º mandamento, e por 10º mandamento já fui 10 minutos além da minha homilia normal de semana. 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias, que significa a idolatria das coisas. Quando as coisas têm tanta importância quanto Deus, se não mais, de modo que pelas coisas você se sacrifica para ter um carro, para ter uma casa, para ter um celular, para ter uma roupa. Pelas coisas você sacrifica. Para Deus, para a vida de oração, para a santidade, para a pureza, para agradar a Deus, glorificar a Deus, não, aí já é exagero. Trabalhar noite e dia com afinco, nossa, aquele homem ele é empreendedor, aquela mulher é focada, mulher virtuosa de trabalho, ok. Mas se você se dedica com o mesmo afinco nas coisas de Deus, é uma exagerada, né? É um carola, é um bitolado. Quer dizer, se você se dedica para as coisas do mundo, ok. Se você se dedica para as coisas de Deus, você é um fundamentalista, exagerado, desequilibrado. E Deus diz: não cobiçar as coisas alheias, isto é, não colocar as coisas no centro do nosso coração. No centro do coração deve estar Deus, a quem nós devemos amar acima de todas as coisas. Então, o 1º mandamento, o 10º mandamento, que me leva ao 1º, porque estão todos em comunhão. Que Deus então, meus irmãos, nos conceda
a levar a sério e a crer nesta palavra. Eu vos disse tudo isso para que a minha alegria esteja em vós e a minha alegria seja completa. E a vossa alegria seja completa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.